Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz por poder estar aqui nessa noite louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já quero agradecer a oportunidade por estar aqui ao nosso Senhor Jesus Cristo, também ao nosso pastor Leonardo, ao qual nos concedeu o nosso evangelista, juntamente com toda a direção de jovem, e que Deus venha abençoar toda a igreja, a mocidade. Estou muito feliz mesmo, desde já, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante, diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Repita comigo: socorro, bem presente. Socorro, bem presente. Debaixo desse tema que eu quero pregar aqui nessa noite, a gente vai entender, desde o capítulo 14, a Bíblia vai dizer de alguns acontecimentos, vai relatar acerca da morte de João Batista. A Bíblia vai dizer, logo depois, que Jesus recebe a notícia que João Batista tinha sido morto e sepultado. A Bíblia vai dizer e vai relatar que agora Jesus entra dentro do barco e se retira para o deserto. A Bíblia vai dizer que a multidão, ouvindo e sabendo que Jesus tinha se retirado, ela segue a pé. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele chega, e com ele havia uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para aquela multidão, a Bíblia vai dizer e vai relatar que ali Jesus ele vai curar algumas delas, que ali Jesus ele vai operar alguns milagres. O interessante aqui na palavra, que quando Jesus ele recebe a notícia, alguns historiadores falam que Jesus era primo de João Batista, e que João Batista parecia com Jesus, tanto que na hora que Jesus começa a operar alguns milagres, fazer alguns sinais, o Herodes fica aterrorizado, dizendo: é João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso ele opera esses feitos, esses milagres. A Bíblia vai dizer que quando agora Jesus ele está no deserto, olha o interessante, deserto, a palavra deserto significa lugar de falar. Mas como é que eu posso falar no deserto? No deserto, a gente aprende que no deserto você pode ter dinheiro, no deserto você pode ter telefone celular, mas o único lugar que você não tem como comprar nada é no deserto. No deserto não tem como você ligar para ninguém.
É no deserto que eu não falo nada, é no deserto que eu aprendo a ouvir a voz de Deus, é no deserto que eu aprendo a ter intimidade com Deus, é no deserto que eu aprendo a ouvir a voz de Deus. Aí eu quero te dizer nessa noite, independente do deserto que você está passando, independente do deserto que está a sua vida, se você está no centro de Deus, se você está fazendo a vontade de Deus, não se preocupe. No deserto não tem padaria, mas Ele providencia pão. No deserto não tem açougue, mas Ele manda carne. Irmão Bruno, no deserto também não tem água mineral, mas Ele produz água. Eu quero te dizer, a Bíblia vai dizer que depois de Jesus operar alguns milagres, que depois de fazer algumas curas, os discípulos vão chegar até Jesus e vão dizer: Senhor, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão pelo que vão pela aldeia e compre alimento para si. Sabe qual é o fino de Jesus? Sabe qual é o chique de Jesus? Que Jesus, ele tratava o espiritual, mas também ele tratava o social. Sabe o que é interessante de Jesus? Jesus vai olhar e vai dizer: olha, não é necessário que despede eles dessa maneira. Dai a voz a eles o de alimentar ou de comer. A Bíblia vai dizer que eles vão olhar e vão falar: Senhor, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai pegar o cesto, vai abençoar, vai dar aos discípulos para o que os discípulos dão para a multidão. Sabe qual é o interessante do Evangelho? Sabe qual é o interessante da obra de Deus? Muitas das vezes você fica procurando vários recursos, mas o Senhor, Ele quer nos usar com aquilo que a gente tem nas nossas mãos. Muitas das vezes a gente preocupa: eu vou lá, vou fazer isso. Não, Deus quer te usar na sua simplicidade. Se é no louvor, louve. Se é na pregação, pregue. Se é entregar um folheto, entregue. Se é na oração, vai na oração. Ei, para o milagre acontecer, precisa que eu e você se dispõe a fazer a vontade de Jesus Cristo. O interessante não é como entramos, porque eu vou usar um palavreado aqui da roça, eu gosto. Talvez você entrou aqui nessa noite passando pela magrela, puxando a cachorrinha, matando cachorro a grito e jacaré beliscão. Talvez você entrou aqui manco dos olhos e cego das pernas. Talvez você entrou aqui igual um carro na reserva, a luz está piscando. Ei, tem que abastecer, mas levanta a sua mão em nome de Jesus, porque o Espírito Santo, ele vai fazer um papel diferente aqui nessa noite. Ele vai te abastecer aqui nessa noite, ele vai te renovar aqui nessa noite. Ananai calapaste declaste manto fai. A Bíblia vai dizer que naquele dia alimentou 5.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, e ainda sobrou 5 cestos, 12 cestos cheios. O interessante com Jesus não é meia boca. O importante com Jesus não é a minha vida. O nosso Jesus não é um Jesus de gambiarra. O nosso Jesus não é um Jesus de mais ou menos. Quando eu e você se dispõe a fazer a vontade, Ele vai fazer algo sobrenatural. Sabe para quê? Porque fé é tirar do invisível e trazer para o visível. A Bíblia vai dizer que depois de operar o milagre, aí eu vou entrar na palavra agora que eu quero trazer. Depois de Jesus operar o milagre, ele vai dar ordem aos discípulos para entrar dentro do barco.
O interessante é que Jesus ele não entra dentro do barco. A Bíblia fala que Jesus dá ordem aos discípulos: entra no barco. O que representa o barco? O barco representa estar no centro da vontade de Deus. O barco representa estar fazendo a vontade de Deus. Talvez o barco pode ser pequeno, talvez o barco pode ser muito apertado, talvez o barco não pode ter muito recurso, mas se você está dentro do barco, fazendo a vontade de Deus, não se preocupe com as dificuldades, mas a ordem de Jesus é: entra no barco. A Bíblia fala que os discípulos entram no barco. O engraçado de Jesus, que Jesus ele nunca foi sem educação. A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai despedir a multidão. Sabe o que mais me entristece? É muitas das vezes a gente ter a vergonha de dar a paz do Senhor. Temos vergonha muitas das vezes de cumprimentar o nosso irmão. Eu não sei se era porque eu era da torcida organizada, mas eu quero trazer umas verdades aqui nessa noite. Não temos que ter vergonha do evangelho, não temos que ter vergonha do irmão. Outro dia eu estava evangelizando no viaduto da Lagoinha, o mendigo olhou para mim e falou: irmão Bruno, você sabe o que faltava no tanque de Betesda? Eu falei: não, faltava amor. O mendigo me dando uma aula de missiologia. Irmão Bruno, você sabe o que representava o tanque? Eu falei: não, representava Jesus. E você sabe o que representava as pessoas? Não, a igreja. O problema é que todo mundo vê um necessitado, mas ninguém tem coragem de levar ele até Jesus. O problema da igreja é que às vezes ela esquece de fazer o social. Eu fiquei calado. Então não temos que ter vergonha. Eu estou chegando aí, mas eu sou doido, é a paz do Senhor. Eu grito, eu ponho caixa, eu vim de Ibirité com um projeto Igreja na Rua Alcançando Vida. Eu punho uma caixa amplificada e saía gritando: Ibirité, Recanto das Árvores, é do Senhor Jesus. Todo mundo dizia: lá vai o louco, lá vai o maluco. Mas quando passou um período, tinha mais de 50 pessoas de mão dada e gritando e profetizando pelo bairro. Eu mudei de lá, mas o trabalho está de pé. Sabe o que é isso? Quando Deus coloca um propósito no nosso coração e executamos, vai dar fruto, hein? Não importa o tamanho, não importa o jeito, importa se você faz a vontade de Deus. A Bíblia fala que Jesus, depois de despedir a multidão, ele vai para o monte para orar. E os discípulos estavam onde? Dentro do barco. Olha o engraçado, que quando os discípulos estão no barco, eu gosto de sonhar. Quem sabe qual era o comentário? O milagre. Você viu o que o Jesus fez? Os acontecimentos. Só que Jesus ele não está preocupado com os milagres que ele faz na nossa vida. Jesus ele está preocupado qual é o meu caráter, qual é a minha conduta quando a tempestade vier, quando a luta vier, qual vai ser o meu comportamento em meio à dificuldade. Porque dar glória a Deus quando as coisas vai bem é fácil demais. Servir o Senhor quando tudo vai bem na nossa vida. Mas como dizia o meu avô, que a gente conhece a pessoa quando a gente está na pindaíba, quando a gente está passando por uma dureza. Os discípulos estão no meio do mar. De repente o que acontece? O tempo muda, o cenário muda. E o que é que acontece? O barco estava no meio do lago.
e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E sabe qual é o mais interessante? Que quem estava dentro do barco era perito em pescaria. Conhecia sobre tempo, conhecia sobre o rio, lago, mar. Só que muitas das vezes o Senhor nos pega. Só que no momento que a gente acha que pode, a gente não pode. A gente acha que faz, a gente não faz. A gente acha que tem controle, mas não tem. Sabe qual é o legal da tempestade? Que tempestade é difícil remar. Ainda mais quando é o contrário. O vento vai soprar, você vai remar, mas o vento só vai te mandar para onde você não quer. E o mais interessante de tempestade, que você não consegue enxergar nada, é água e vento na nossa vista. E o mais interessante é que o barco parou no meio. Todas as vezes que você lê na Bíblia que fala meio fala de escolha, meio fala de decisão. É no meio da prova que a gente conhece o caráter do homem. É no meio da dificuldade que a gente começa a compreender o irmão. Muitas das vezes é quando a gente está na crise, está na dor, no sofrimento, que a gente aprende a ser humilde, simples e entende a entender o sofrimento do meu próximo. Ele está no meio da tempestade, e as suas habilidades não vai ajudar em nada. Sabe por quê? O maior problema e fracasso do homem é quando ele deixa de acreditar em Jesus Cristo para confiar na força dos seus próprios braços. Muitas das vezes, no momento de prova, no momento de dificuldade, queremos usar aqueles versículos isolados. Por exemplo, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada a mim. O Senhor é meu pastor e nada a mim. Só que quando a gente vai ler no original da palavra, na Torá, essa palavra não existe.